Elias é para os três? É para os três. Os três. Certo? Ótimo. Vamos por etapa. Vamos por etapa. Primeira vez só. Doutor Armando, ele está presente? Presente, Excelência. Armando. Boa tarde. Vossa Excelência, boa tarde. Dispensa leitor do relatório? Claro, Excelência. Então, com a palavra pelo Instituto, pelos 3 recursos proclamados. Boa tarde, excelentíssimo ministro Benedito Gonçalves, presidente dessa primeira sessão. De quem peço licença para cumprimentar os demais ministros aqui presentes, também desejando votos de melhora, votos de saúde para Vossa Excelência. Boa tarde, excelentíssima subprocuradora-geral da República, doutora Sandra Quirô. Boa tarde, nobres colegas advogados, nobres servidores que nos ouvem. Excelências, hoje o STJ está diante do tema 1031 repetitivo. E hoje o STJ vai buscar responder a seguinte questão: o benefício de aposentadoria especial é devido aos trabalhadores que exercem a atividade de vigilante? E com as devidas vênias, excelências, o INSS entende que não. Tanto a legislação ordinária quanto a própria Constituição Federal vedam, pelo menos no âmbito do regime geral de previdência social, a concessão de aposentadoria especial com base na periculosidade. E aqui, excelências, é importante fazer a primeira delimitação conceitual. A aposentadoria especial tem por escopo, tem por objeto a proteção daqueles trabalhadores que exercem atividades nocivas à sua saúde. É importante aqui, excelências, fazer a distinção, como a própria Constituição faz, entre os conceitos de nocividade e periculosidade. O conceito de nocividade, que é o conceito que está ligado à aposentação especial, está ligado à ideia de insalubridade, ou seja, a atividade nociva à saúde, que é objeto de proteção da aposentadoria especial, é aquela atividade em que o trabalhador está efetivamente exposto a um elemento químico, físico ou biológico que prejudique a sua saúde. É um exemplo clássico aqui do operador de raio-x, que se encontra durante toda a sua vida laboral exposto a uma radiação extraordinária, a qual não se encontra exposta à população geral. Ou, por exemplo, os trabalhadores de minas de carvão, os mineiros, que também se encontram expostos a agentes químicos que a população em geral não se encontra exposta. Esses trabalhadores exercem uma atividade nociva à sua saúde e são elementos químicos, físicos e biológicos que prejudicam a sua saúde de forma gradual. Com o passar do tempo, essa capacidade laboral vai tendo uma diminuição. Ao contrário da nocividade, temos aqui o conceito de periculosidade. A periculosidade não se confunde com a nocividade, excelências. A periculosidade consiste basicamente num potencial, numa área, numa possibilidade de um acidente que determinado trabalhador venha a sofrer. Mas não existe aqui, excelências, no âmbito da periculosidade, qualquer elemento físico, químico ou biológico que prejudique a saúde do trabalhador. E esse é exatamente o caso dos vigilantes, excelências. E aqui é importante deixar claro que a Constituição Federal assim o faz, no artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2º, esse dispositivo já alterado com a reforma previdenciária, e agora a Constituição deixou de forma clara, explícita, o que vem a ser, ou qual é o escopo de proteção da aposentadoria especial, excelências. No referido dispositivo está claro, tem direito à aposentadoria especial aqueles trabalhadores que exercem atividades em que existe efetiva exposição a elementos químicos, físicos e biológicos que prejudiquem a sua saúde. E aqui outro ponto importante, outro ponto de inovação na Constituição Federal, sendo vedada a caracterização da especialidade por equiparação, por categoria profissional ou por ocupação. Excelências, a interpretação literal da Constituição é clara. Não havendo elementos químicos, físicos e biológicos, pelo menos no âmbito do RGPS, a aposentadoria especial é indevida. E esse é o caso do vigilante. O vigilante não se encontra exposto a qualquer elemento físico, químico ou biológico. A Constituição Federal não tutela o risco, não tutela a periculosidade no âmbito do regime geral de previdência social, excelências. Essa tutela não existe. Isso vai além. A Constituição Federal, agora, com a nova redação, deixa claro, é vedada a caracterização da atividade especial por categoria profissional e por ocupação. A tese que está sendo discutida hoje no STJ busca, a prioristicamente, definir se o vigilante teria direito ou não à aposentadoria especial pelo simples fato de enquadrar-se em determinada categoria profissional. Isso veda, literalmente, a Constituição Federal. Portanto, o artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, é o primeiro obstáculo que o INSS vê, e um obstáculo
constitucional para a concessão da aposentadoria especial para os vigilantes. E aqui é importante falar, a Constituição Federal, portanto, no âmbito do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, ela não protege o risco social da periculosidade. Mas poderia se alegar, então, que no âmbito do regime próprio de Previdência Social, nos RPPS, existiria para os servidores públicos uma possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no perigo. Pois bem, excelências, no antigo artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, existia sim a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria especial para servidores públicos que exercessem atividade de risco. Essa previsão, já deixa claro, não existia no regime geral de previdência social. Mas o STF, quando interpreta esse dispositivo, e já o fez diversas vezes, em diversos mandados de injunção, já deixou claro, inclusive em sede de repercussão geral, que o simples exercício de atividade perigosa, inclusive com porte de arma de fogo, não gera o direito automático, pelo menos, à aposentação especial, salvo os agentes de segurança previstos no artigo 144 da Constituição Federal, quais sejam os policiais. No caso dos policiais, o STF entende que sim, trata-se de uma atividade inerentemente perigosa e existiria sim o direito à aposentação especial. Mas não se tratando de agentes policiais, não há de se falar em aposentadoria especial com base na periculosidade, salvo legislação específica para determinada categoria profissional. E a reforma previdenciária, excelências, veio exatamente ratificar esse entendimento do STF ao nos dizer, agora no artigo 40, parágrafo 4b da Constituição Federal, que no âmbito do regime próprio de previdência social, lembrando, estamos aqui falando de servidores públicos, só vai ter direito à aposentadoria especial os agentes socioeducativos, agentes penitenciários e os policiais. É importante lembrar, excelências, com base nessas mesmas razões que eu acabei de expor, o STF não concede a aposentadoria especial, por exemplo, para os guardas civis municipais, que são os responsáveis pela guarda e proteção dos bens públicos. O STF não concede a aposentadoria especial para os oficiais de justiça, excelência. E a questão que se coloca, portanto, é a seguinte: o guarda civil municipal, que tem, de acordo com o mundo constitucional, previsto no artigo 144, parágrafo 8º, o dever de proteger os bens públicos, esse não tem direito à aposentadoria especial, mas o vigilante que protege os bens privados tem esse direito. Nos parece claramente uma situação anti-isonômica e que vulnera o entendimento, inclusive já assentado em repercussão geral, defendido pelo Supremo Tribunal Federal. A situação aqui parece clara. Excelências, já me encaminhando para a finalização, o INSS gostaria de trazer alguns argumentos de ordem consequencialista. O primeiro consiste no potencial multiplicador do seguinte feito. É que é importante deixar claro. A eventual concessão de aposentadoria especial para os vigilantes sem previsão legal e sem autorização legal pode gerar um efeito cascata nefasto para o regime geral de previdência social. Diversas categorias supostamente perigosas podem vir bater as portas do judiciário para exigir a concessão de aposentadoria especial. E aqui eu posso, lateralmente, claro, levantar que o INSS vem observando em diversas varas federais a concessão de aposentadorias especiais, por exemplo, para entregador de botijão de gás, para motoboys, motoristas, que, claro, o INSS não quer desmerecer nenhuma categoria profissional, muito menos a categoria profissional do vigilante, mas não existe amparo legal e amparo constitucional para a concessão de aposentadoria especial nesses casos. E, por fim, o INSS gostaria, sim, de trazer também, ainda em sede de argumento consequencialista, a estimativa de impacto financeiro. O INSS fez juntar, inclusive em sede de memoriais, uma nota técnica do Ministério da Economia, informando que eventual decisão desse Superior Tribunal de Justiça que venha a conceder a aposentadoria especial para os vigilantes pode gerar um impacto de 154 bilhões de reais ao longo de 35 anos para o regime geral de previdência social. Então, o impacto é bastante relevante, excelências. Com essas considerações, o INSS então encerra, postulando para que seja fixada a tese plena possibilidade da concessão da aposentadoria especial para os vigilantes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio, pelo INSS. Agora teremos, pelo recorrido, doutor Fernando Gonçalves Dias, está presente? Tá ali, sim, senhor presidente. Fernando. Tá? Então, com a palavra no tempo regimental, que parece que também está o Instituto, o IDP,
doutora Adriane, não é isso? Também pelo recorrido, deve ser. Com a palavra, então, tempo regimental. Doutor Fernando. Senhor presidente, eminente ministro Benedito Gonçalves, a quem cumprimento e saúdo na pessoa de Vossa Excelência, as ministras, as senhoras ministras, os senhores ministros, a ilustre subprocuradora da República, os colegas que estão nos assistindo, servidores, em especial ao eminente ministro Napoleão, relator, e a todos os servidores e a todos os vigilantes desse país. Bom, eu fiz aqui uma ordem para iniciar a minha sustentação. Inicialmente, gostaria de dizer que é sempre uma satisfação voltar a essa primeira sessão para poder defender aqui a aspiração da classe trabalhadora, em processo de tamanha importância a nível Brasil. Senhor presidente, eu já gostaria de iniciar aqui cumprimentando o ilustre colega procurador do INSS, mas ao mesmo tempo dizendo que eu me senti aqui que eu estava numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Lá eu espero encontrá-lo na ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando para restabelecer a aposentadoria especial. Mas a questão aqui que me chamou bastante atenção é que o eminente colega trabalhou uma tese que não foi trabalhada no recurso especial. E nós temos que trazer aqui a delimitação do recurso apresentado pelo INSS em respeito aí ao Código de Processo Civil, em respeito ao venerando acórdão proferido por Vossas Excelências no dia 21/10/2019, que delimitou a causa de pedir com base no artigo 57, parágrafos 3º e 4º, tá, do artigo 57 da Lei 8.213 e no artigo 58, parágrafo 1º, e decretos regulamentares. Então, destacando aqui a importância de nos restringirmos à legislação ordinária, porque Vossas Excelências, tem como competência constitucional, ser o guardião da legislação infraconstitucional. E eu vi aqui, na fala do eminente colega, muita suscitação aí do Supremo Tribunal Federal como se uma intimidação, tipo, se Vossas Excelências reconhecerem a atividade de vigilante, o Supremo irá reformar essa decisão. É o princípio do terrorismo, mas Vossas Excelências não se deixarão se intimidar. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal tem a sua competência constitucional e observar ali se existe alguma violação ao dispositivo da Constituição. E aqui o que nós temos agora é a legislação ordinária, que reconhece, sim, ao contrário do que afirmou o eminente colega. E aí eu inicio a minha fala, agora a minha sustentação, dispensando aqui uma sinopse da causa, de como que ela chegou, como que ela nasceu, porque é desnecessário, todos nós sabemos aqui que a discussão, o cerne, né, o pano de fundo aqui é saber se a atividade de vigilante ela continua ou não sendo especial, limitado a 13 de novembro de 2019. Pois bem, até 1995, acho que não temos dúvida, e o INSS também não, de que a atividade estava muito clara nos decretos regulamentares 53.831, 83.080 de 79 e na legislação ordinária. Estava muito claro lá a atividade de vigilante, e aqui é importante destacar, sem uso de arma. A questão do uso de arma é importante já destacar de início, que ela nunca foi requerida em nenhum ato administrativo, nem na legislação. Algum belo dia, algum juiz proferiu alguma decisão no sentido de se exigir arma de fogo, o INSS pegou essa decisão, espalhou para o país inteiro, já que é a maior banca de advocacia, tem condições de distribuir essa decisão para todos os procuradores, e passaram então a citar em suas petições a necessidade de uso de arma de fogo. Bom, tal necessidade, já desde o início, ela é de todo ilegal, porque não tem previsão na lei, né? E não tem previsão em decreto, e nunca teve. E nunca teve previsão em nenhum outro ato administrativo. Então, algum procurador levantou essa questão, algum juiz reconheceu, e aí ditaram depois que era uma jurisprudência, e essa jurisprudência, então, ela foi equivocada. Vamos trabalhar aqui, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, com o que o INSS trabalhou no seu recurso especial, que é a causa de pedir. Ele disse o seguinte, que o venerando acórdão recorrido violou os decretos, melhor dizendo, 2.172 de 97, 3.048 de 99 e o 4882 de 2003,
porque todos esses decretos que eu acabei de citar não trazem e não fazem previsão da periculosidade. Olha que interessante, ele só trabalha com agentes nocivos. Bom, a defesa do INSS é no sentido de que o decreto extinguiu a periculosidade e, portanto, a partir de 97, somente aquelas pessoas que trabalham com risco à sua saúde. Pois bem, qualquer neófita do direito, qualquer principiante do direito, sabe que o decreto não tem o condão de criar, extinguir e modificar direitos. Portanto, é muito simples aqui essa defesa para afastarmos essa tese do INSS em relação ao decreto. O decreto, senhoras ministras, ele não pode criar direito, assim como ele não pode extinguir direitos. Então não poderia ele ter afastado aquilo que a Constituição Federal, no artigo 201, parágrafo 1º, mas eu vou me ater aqui, me limitar aqui à legislação ordinária, ao que diz o artigo 57. O artigo 57 da Lei 8.213, antes e depois da Lei 9.032 de 95, manteve a locução risco à saúde ou à integridade física. Então, como que, se o decreto, por competência constitucional, ele só pode regulamentar a lei, como que ele iria excluir esse risco à integridade? Poderia fazê-lo se o legislador, lá em 1995, tivesse excluído do artigo 57, cabeça, e aqui eu estou falando da cabeça do artigo, se tivesse tirado a locução risco à integridade, mas não o fez. O que o fez foi excluir a possibilidade de reconhecimento por categoria. Simplesmente isso. Então, a nova redação dada ao artigo 57 da Lei 8.213, pela Lei 9.032, foi tão somente para transferir para o segurado o ônus de provar que, dali em diante, a sua atividade era especial. Até porque, até a Lei 9.032, o que nós tínhamos era uma presunção legal do risco. A partir de então, o legislador falou, agora você prove. Pois bem, esse artigo 57, portanto, assim como o decreto, está superado. Ele não tirou o risco à integridade. O INSS também trabalhou o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, do artigo 57, que teve nova redação com a Lei 9.032 de 95. Esse parágrafo, senhoras ministras, ele tão somente acrescentou uma locução que causou muita celeuma, mas já foi resolvida lá em 2003, com o decreto 4882 de 2003, que foi a questão do não ocasional e não intermitente. Somente trabalhou a questão do tempo de exposição ao agente nocivo ou ao risco, à periculosidade. Mas aqui, tratando-se esse recurso, de um recurso subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, nós não podemos, pelo menos no caso subjetivo, que é o do meu cliente, trabalhar essa questão, porque haveria necessidade de revolvimento de prova, o que está vedado aí pela súmula número 7. Mas o fato é que esse parágrafo 3º, ele não excluiu o risco. O que eu estou chamando a atenção de Vossas Excelências é referente ao risco à integridade. É isso que nos interessa aqui. Vamos nos delimitar ao risco à integridade. Esse parágrafo 3º não excluiu esse risco à integridade. Assim, também, o parágrafo 4º do artigo 57, que teve nova redação pela Lei 9.032. Ele veio tratar tão somente da comprovação do risco, de como que seria feito a comprovação pelo segurado do risco à saúde ou à integridade. Só que aqui, esse dispositivo, ele não foi regulamentado no que se diz respeito à periculosidade. Quis o Poder Executivo regulamentar, se ater tão somente à demonstração dos registros ambientais, que é o laudo, através do laudo técnico de condições ambientais. Ele não quis aqui regulamentar a questão do risco à integridade. Se não o quis, é um problema do Poder Executivo, ele não achou, talvez ele tenha achado que não era necessário. E aqui, então, poderia surgir um empecilho. Bom, se não foi regulamentado esse dispositivo do parágrafo 4º do artigo 57, como que nós vamos reconhecer a aposentadoria especial do vigilante depois de 97? Aí eu já invoco agora, sim, a Constituição, que diz que o artigo 201 é auto-aplicável, é de eficácia plena, tem juridicidade e tem vida, portanto, tem vida própria, né? Exemplo disso é a súmula número 33, que reconheceu aí o direito à aposentadoria dos servidores, baseado na Lei do Regime Geral de Previdência Social. O que eu quero aqui, então, dizer a Vossas Excelências é que não há necessidade da regulamentação
por decreto para que o segurado, o trabalhador, faça jus à sua aposentadoria. Basta que esteja previsto na lei, e que lei que é essa? 8.213, artigo 57, cabeça, porque o restante do corpo trata-se de modo de tempo de disposição, de meio de comprovação, de conversão de tempo especial para comum. É muito importante nós ficarmos aqui restrito à cabeça do artigo 57. O INSS também, senhor presidente, ele alegou o artigo violação pelo regional do artigo 58, parágrafo 1º. Que bom que ele alegou isso, porque aqui está o nosso direito. Aqui não sobrou dúvidas de que a atividade do vigilante, ela é sim especial. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 58, ele determinou que o Poder Executivo e o INSS consulte a legislação do trabalho, para verificar se lá na legislação do trabalho, aquela atividade ela é de risco ou não, como era feito até 1995. Então, por quê? Porque a legislação trabalhista ela é a mais competente para saber se aquele ambiente é especial ou não, se aquela atividade é especial ou não. E no caso da atividade do vigilante, que é uma atividade perigosa, é importante, e aqui agora a gente abre a causa de pedir, nós temos que entrar no artigo 193 da CLT, da consolidação da lei da legislação do trabalho. Por quê? Porque assim determina, essa é a dicção do parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 8.213. E o que diz o artigo 193, aqui peço licença, venham a vossas excelências para ler. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, implique risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. E aí vem, no inciso 2º, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então veja, senhores, que abrange todos os profissionais da área de segurança, seja vigia, guarda ou vigilante. E aqui não fala-se em uso de arma de fogo, a legislação do trabalho. Ela está regulamentada, esse dispositivo, na NR, norma regulamentadora número 16, através da portaria 3.214 de 78, e é importante citar, já que o ilustre colega do INSS falou bastante aí da questão do Supremo Tribunal Federal, quero trazer aqui um precedente do Supremo Tribunal Federal, que já validou, já decidiu, em recurso com repercussão geral, a validade, a compatibilidade, a constitucionalidade do artigo 193 da CLT, da NR 16 e do anexo 3, item 3. E o que é o anexo 3, item 3? Todo profissional de segurança, inclusive aqueles de evento, tá? Essa decisão, eu quero fazer menção a ela aqui, é o RERG 828.040, tá? Que tratou lá da responsabilidade objetiva do empregador, né, que contrata aí os vigilantes. Portanto, senhoras ministras, senhores ministros, eminente ministro relator, dúvida não há de que essa atividade que nós poderíamos dizer que a prova ela é até dispensada, se olharmos para o Código de Processo Civil, para o artigo 375, porque quem de nós nunca assistimos um caso de violência contra essa categoria, essa classe de vigilantes? Os vigilantes, eles estão aí para nos proteger o patrimônio e a pessoa. Ele dá a sua vida pelo seu empregador, pelo patrimônio. Como dizer que essa atividade não é de risco? Como dizer que essa atividade não foi contemplada na Constituição? Como dizer que essa atividade não se confunde com aquele risco à integridade que o artigo 57 diz? Ora bolas, uma pessoa que é alvejada com um tiro, que levam uma marretada, um soco, né, uma violência, como que essa pessoa não pode ser agredida na sua integridade física? Como dizer que um profissional da área de segurança não corre o risco, não tem risco à sua integridade física? O Supremo Tribunal Federal disse, nesse julgamento do RE, com repercussão geral, que sim, é uma classe que sofre um risco. Aliás, uma das profissões mais perigosas do mundo, é a atividade do vigilante, do guarda, do policial, porque estão ali na frente de uma ação criminosa. É eles que têm que inibir uma ação criminosa. É o vigilante de banco que tem que inibir ali a ação de um criminoso. Quantos vigilantes de banco nós não ouvimos aí quase que semanalmente que foi baleado, que foi morto em ação criminosa?
como não assegurar a aposentadoria especial para essa categoria? Como não assegurar? É uma categoria muito sofrida, é uma categoria em que já deveria estar recebendo sua aposentadoria desde 1995, quando ela foi interrompida indevidamente por uma má interpretação da legislação que hoje Doutor Fernando, por um fim. Esgotado o seu tempo regimental, 1 minuto para concluir. 1 minuto para conclusão, senhor presidente. Eu quero, então, neste 1 minuto, dizer o seguinte: o INSS, para fins de cobrança da exação, que é uma alíquota própria para ajudar no financiamento da aposentadoria, de 6%, 9%, 12%, ele alega que a atividade, lá no anexo 5 do decreto 3.048, que ela é uma atividade de risco. O grau de risco é o número 3, é o grau máximo. Então, para receber a ajuda, para receber a contribuição, a exação tributária, atividade de risco, mas na hora de pagar a contraprestação, essa atividade é comum. Então, senhores ministros, eu peço que vossas excelências mantenham a coerência da jurisprudência desse tribunal, da primeira e da segunda turma, e também no PET, né, que vossas excelências uniformizaram, que é o PET 10679, do Rio Grande do Norte, em que vossas excelências, por unanimidade, reconheceram a atividade de vigilante com ou sem uso de arma de fogo. É o que eu peço a vossas excelências, que neguem o provimento em nome da justiça. Meu muito obrigado pela paciência. Doutor Fernando, obrigado. E agora a doutora Ariane, que fala pelo interessado Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, com a palavra pelo prazo regimental. Obrigada, ministro, cumprimento a todos os ministros dessa sessão, cumprimento o membro do Ministério Público e todos que estão aí nos assistindo. O tema em pauta nessa tarde é de extrema relevância para o direito previdenciário, e a questão submetida já foi bem analisada aí pelo procurador do INSS e pelo doutor Fernando, falando sobre a questão da vigilância, com a edição da Lei 9.032/95, do Decreto 2172/97, com ou sem o uso da arma de fogo. Nós devemos lembrar que a aposentadoria especial é, sem dúvida nenhuma, o tema mais complexo dentre os benefícios da Previdência Social. A sua natureza jurídica preventiva da saúde do trabalhador foi o que norteou a sua exigência constitucional de tratamento diferenciado aos segurados postos a condições agressivas à saúde ou à integridade física, previstas tanto na Constituição Federal, no artigo 201, parágrafo 1º, na redação anterior à emenda 103, como no artigo 57, caput, da Lei 8.213, de 91. A inclusão da especialidade da atividade dos vigilantes se deu na área previdenciária através do decreto 53.831 de 57, que no seu código 2.5.7 inseriu o guarda na lista das categorias profissionais e que, portanto, tinham presunção, nesse momento, absoluta de nocividade e de periculosidade. Cumpre esclarecer, senhores ministros, senhoras ministras, que o INSS sempre reconheceu, na mesma linha de proteção, o guarda, o vigia e o vigilante, nunca fazendo diferença em relação a nenhum desses trabalhadores, para o seu enquadramento até a Lei 9.032, sem a arma de fogo. Apesar dos decretos subsequentes ao decreto de 64 não terem trazido mais expressamente as atividades periculosas, isso não impedia o reconhecimento do tempo especial a teor do que estabelece a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recurso, que, atendidos os demais requisitos, é devida aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade é perigosa, penosa ou insalubre, mesmo não inscrita em regulamento, e cuja temática já foi apreciada por esta Corte Superior no RESP 1.306.113 de relatoria do ministro Herman Benjamin, que julgou esse processo pelo rito dos recursos repetitivos. E nesse processo foi reconhecido o direito ao tempo especial nos casos dos eletricitários com exposição à tensão acima de 250 volts, reconhecendo essa especialidade com base na questão da exposição desses trabalhadores à integridade física, justamente pelo critério exemplificativo do regulamento. A primeira pergunta que se faz é: a periculosidade existe pelo uso da arma de fogo ou apesar dela? Trazemos, para ilustrar a vossas excelências, essa questão com dois casos distintos.
No primeiro caso, vamos imaginar que nós temos aí um vigilante desarmado, um metroviário, que utiliza colete à prova de balas, coturno, mas não usa arma de fogo. Isso impediria a ação dos criminosos? Nos casos da ocorrência de violência física aos transeuntes do metrô, o vigilante deverá, por subordinação jurídica, defender as pessoas ao seu redor, bem como o patrimônio. Ele está na linha de frente para proteger a todos. O colete à prova de balas funcionaria como um EPI claro e ineficaz. Se ele levar um tiro na cabeça, não vai sobreviver provavelmente. Mas que, inegavelmente, em nada impede ou intimida a ação violenta. Muito pelo contrário, não portar arma de fogo deixa-os ainda mais vulneráveis e desprotegidos. Num segundo exemplo, senhores ministros e senhoras ministras, temos um vigilante armado, calibre 38, num carro forte. Os ladrões, geralmente, quando vão assaltar um carro forte, utilizam armas pesadas, AR-15, fuzil, dinamite, bazuca, capazes até de derrubar aviões ou de perfurar blindagem. O que serviu, então? De que serviu, então, essa arma de fogo? Ela impedirá a ação dos criminosos ou tornará a atividade ainda mais perigosa? Nos dois exemplos, a periculosidade impera, em maior ou menor grau, é verdade, mas o evento indesejado pode ocasionar prejuízo irreversível ou fatal, o que justifica a aplicação do princípio da igualdade, no sentido de se conferir um tratamento diferenciado ao segurado, de prevenir em sentido lato, de antecipar-se ao dano e de internalizar o risco. E por que não falar também no princípio da irreversibilidade da vida humana, na medida em que o prejuízo à saúde ainda pode ser minimizado por medicamentos, mas o retorno da vida não há remédio. E a segunda pergunta que se faz nesse momento é: qual a base legal para exigir arma de fogo, um pouco na linha do que o doutor Fernando acabou de mencionar? A periculosidade está amparada pela Constituição Federal, pela legislação trabalhista, conforme o artigo 9.3, que o doutor Fernando já mencionou, que autoriza o correspondente adicional de periculosidade por exposição a explosivos, inflamáveis, energia elétrica e por roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. A NR16, anexo 3, por sua vez, que foi atualizada pela portaria 1885 de 2013, fixou quais atividades seriam destinadas aos vigilantes e os dividiu em dois grupos: aqueles vigilantes de atividades de segurança privada e aqueles vigilantes de segurança patrimonial ou pessoal em instalações como metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, enfim. E com base nessa medida, nessa regulamentação, nós temos a Lei dos Vigilantes, que é a Lei 7102 de 83, que regulamenta atividades desses trabalhadores e que simplesmente, num dos seus artigos, ela autoriza o porte da arma de fogo pelo vigilante, mas em nenhum momento condiciona a existência do perigo ao seu uso, ou se refere à vigilância armada como condição ao adicional de periculosidade. No âmbito da proteção previdenciária, como bem já foi mencionado aqui, a integridade física aparece relacionada a todo e qualquer infortúnio de ordem física que acontece em tempo real, no espaço de um instante, como esmagamento em um moinho, explosão em uma caldeira, a queda de um andaime, a eletrocução em um sistema de alta voltagem, enfim, situações inesperadas. No caso dos vigilantes, a sua situação consiste em tomar conta de algo por seu valor e que é alvo de ataques repentinos e violentos. O vigilante toma conta de algo que não é dele, adotando medidas preventivas e proativas, tentando reduzir a probabilidade da ocorrência de roubos e outras espécies de violência física. É preciso dizer, senhores e senhoras ministras, que não se possui elemento objetivo para se aferir exposição a agente de periculosidade, como, por exemplo, voltagem, litros ou distância, diferentemente das demais atividades ou operações perigosas do artigo 9.3 da CLT. Assim, a prova do risco na indicação da atividade, da área, da carga, do valor, enfim,
daquilo que, por seu conteúdo ou preço, seja algo de ataques repentinos ou violento, não tem como deixar de ser reconhecido. E quanto ao uso da arma de fogo, qual a condição semântica para se exigir que o segurado vigilante use a arma de fogo? Tal exigência encontra respaldo na ordem legal ou constitucional? O enunciado, o vigilante armado está exposto a perigo inerente à profissão de segurança pública ou privada, passa por algum critério de verificabilidade? Tais questões são suficientes para tangenciar o problema envolvendo a caracterização e a comprovação da atividade especial do vigilante, em que se diverge sobre a necessidade ou não do uso da arma de fogo? Cumpre destacar aqui, senhores ministros, senhoras ministras, que o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, no seu enunciado 13 de 2019, reconhece o direito do guarda, do vigia e do vigilante sem o uso, porte ou posse de arma. Ora, se a arma de fogo não era necessária antes para caracterizar o tempo especial, a periculosidade, por que seria hoje? Nós fizemos um levantamento de quais são os sinônimos de armado. Segundo o dicionário online de português, a gente pode definir a palavra armado como acautelado, precavido, protegido, blindado. E seu antônimo, inerte, indefeso, desarmado. Nessa perspectiva, a arma de fogo pode ser comparada a um EPI, a um equipamento de proteção individual, que, diga-se de passagem, não afasta a especialidade da atividade. Mas, então, o que está em jogo na concessão da aposentadoria especial do vigilante? Isto é, qual é o agente nocivo? Será, então, que estamos fazendo a pergunta certa, com ou sem arma de fogo? Existe algum estudo ou comprovação minimamente acreditável que aponte para um aumento da probabilidade de dano no evento indesejado, no caso do vigilante portar arma de fogo? Podemos afirmar, portanto, que o risco existe apesar da arma de fogo e não por causa dela. A atividade de vigilante pode ser, sim, comparada consigo mesmo no interior de um sistema normativo que o coloca no centro do conceito de periculosidade. Nessa perspectiva, cumpre destacar aqui que caminhou bem este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso da PET 10679 do Rio Grande do Norte, já mencionada pelo Dr. Fernando, e do RESP 1.410.057, em que este tribunal já reconheceu o direito dos vigilantes ao tempo especial após 5 de março de 97, com ou sem o uso da arma de fogo. Nesses termos, é possível reconhecer, então, a possibilidade de caracterização da atividade vigilante como especial, com ou sem arma de fogo, mesmo após 5 de março de 97. O agente nocivo não é a arma, é o risco de morte ou lesão, o prejuízo à integridade física previsto no artigo 57 da Lei 8.213 de 91. As decisões acumuladas sobre esse tema neste Superior Tribunal de Justiça reclamam coerência e integridade com a manutenção de tal orientação. E eu gostaria de destacar aqui, para finalizar, que seria importante que a Previdência não fizesse só um estudo econômico caso esse processo seja concedido, mas que fizesse um estudo de quantos segurados poderão pedir ou pedirão benefícios por incapacidade, por continuarem na sua atividade com periculosidade, quantas pensões por morte, quanto isso vai custar para a saúde, para que a gente possa efetivamente fazer um cálculo adequado no seu conjunto da Seguridade Social, de qual prejuízo realmente que isso vai causar para as questões previdenciárias e para a sociedade de uma forma geral. Por tudo isso, senhores ministros, senhoras ministras, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário opina pela seguinte tese: é possível o reconhecimento como tempo de serviço especial da atividade de vigilante, com ou sem o uso da arma de fogo, pela via da periculosidade, do risco à integridade física, mesmo após 5 de março de 97. Eu agradeço a oportunidade de contribuir para a melhor decisão do tema por esta egregia sessão. Muito obrigada. Doutora Adriane, agradecimentos. E ouviremos agora doutor
Cláudio, pelo Instituto de Estudos Previdenciários, com a palavra no prazo regimental. Boa tarde, excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras que compõem esta sessão, presidente, ministro Benedito, o eminente relator, ministro Napoleão, demais membros e servidores dessa corte, colegas advogados, ilustres membros do Ministério Público. Com o adiantado da hora, e para não cansá-los e nem ser repetitivo, já que o colega aqui, doutor Fernando, já nos fez aqui um histórico muito bem feito de toda a descrição da aposentadoria especial do vigilante, de todo esse histórico legal e jurisprudencial, eu queria que, pedir licença para os senhores, para me ater aqui principalmente para os argumentos com relação à especialidade da profissão de vigilante, com ou sem uso da arma de fogo. E, aliás, eu queria deixar aqui bem claro que quando eu falo de vigilante, eu não estou restringindo essa profissão somente a essa nomenclatura, de forma isolada, mas não, de uma forma ampla, eu quero me referir a todos os vigilantes, vigias, guardas patrimoniais e todos esses profissionais que exercem a guarda do patrimônio alheio, privado ou público, e que estão ali constantemente expostos aos mais variados, aos mais diversos riscos e perigos de ações criminosas no nosso país. Profissão essa, ministros e ministras, como já muito bem colocado aqui pela doutora Adriane Bramante, que não existe EPI eficaz, porque o EPI que o vigilante hoje usa é um colete à prova de balas, e como é sabido, esse colete à prova de balas, além de não proteger outras partes do corpo, como a cabeça, como o pé, ele, dependendo da arma, do armamento, do poder de armamento que for usado contra ele, ele pode, na verdade, nem adiantar de nada. Como já foi falado aqui, existem armamentos que derrubam até aviões, helicópteros, quanto mais um simples colete à prova de balas. E por isso aqui é necessário destacar que esse trabalhador, que esse vigilante, ele está exposto constantemente não só a riscos físicos, mas a riscos mentais, e se enquadrando em ambos os casos, tanto armado quanto desarmado, no objetivo de proteção da norma, com relação a esse perigo em que ele está exposto. E o exemplo que eu trago aqui é um exemplo real, é uma coisa que aconteceu já aqui no estado do Maranhão, da onde falo, e acontece em várias partes do país. Recentemente, aqui no estado do Maranhão, o governo do estado retirou de várias secretarias que compõem a administração pública, quase 2.000 postos de vigilantes armados, passando esses postos para vigilantes desarmados. Na grande maioria desses casos, desses postos, continuaram lá trabalhando as mesmas pessoas, os mesmos trabalhadores, nos mesmos locais onde antes eles trabalhavam, expostos, portanto, aos mesmos riscos. Ou seja, o que mudou ali? Somente a arma de fogo. O que, na verdade, ele perdeu foi aquele poder de proteção que ele tinha, que era a arma de fogo. E já não tem mais, e ele está trabalhando ali no mesmo local, exposto aos mesmos riscos que antes ele estava armado, que ali são inerentes àquela profissão. Por isso é que nós entendemos que a profissão de vigilante, ela deve ser entendida como especial, tanto com o uso de arma de fogo, quanto sem ela. Não é a arma de fogo que vai definir ali aquele perigo a que ele está exposto, como aqui já foi dito, mas sim todo aquele trabalho na proteção do patrimônio alheio, seja em carro forte, seja num banco, seja numa escola, ou seja em qualquer outro posto a que ele esteja ali exposto. Dessa forma, por tudo que até aqui agora foi dito, é que o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, na Constituição de Instituto Defensor de Direitos Sociais e Previdenciários, requer dessa sessão a improcedência ao recurso interposto pelo INSS para, mantendo-se
a linha jurisprudencial já adotada por esta Corte, reconhecer a atividade especial do vigilante com ou sem uso de arma de fogo. Agradeço aqui a oportunidade dada pelos senhores ministros. Muito obrigado e uma boa tarde. Doutor Cláudio, obrigado. Agora, doutor Cláudio Honor, que fala para a Defensoria Pública da União, com a palavra no tempo regimental. Doutor Cláudio Honor, tem que abrir o seu som. Desculpe, Excelência. Obrigado. Boa tarde, Excelência. Também meus votos de pronto restabelecimento. Boa tarde aos senhores ministros, senhora ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores que nos acompanham aqui nessa sessão. Vou procurar ser o máximo objetivo, até para não se repetir, porque a Defensoria já se entende que está devidamente contemplada na fala dos meus colegas que antecederam, mas acredito que talvez seja importante ainda acrescentar alguns pontos. Pretende-se neste recurso especial definir se é possível o reconhecimento da especialidade, a atividade vigilante, mesmo após a Lei 9.032/95 e o Decreto 2.172/97. Nos parece, e isso também já foi ventilado, falado aqui pelos meus colegas, que os dois primeiros parâmetros de discussão estabelecidos, que pelo menos propostos pelo ilustre ministro relator, que seria se é possível, mesmo com a vedação do enquadramento legal feito por estabelecido por estes diplomas normativos a que me referi, e também a questão da periculosidade, se ainda assim seria possível o reconhecimento dessa especialidade. Nos parece que os dois primeiros parâmetros que foram colocados, ou seja, o enquadramento legal e a periculosidade, já são questões devidamente bem definidas, bem resolvidas nesta Corte. Com relação ao enquadramento legal, o fato de não se poder provar por enquadramento legal para fins de concessão ou de conversão da atividade especial, não obsta, por evidente, que se possa comprovar por outros meios de prova, em especial o laudo técnico, especialmente após a exigência que foi contida pelo Decreto 2.172, e isso vale para qualquer atividade em tese, que se puder provar, mediante uma documentação exigida, o laudo técnico, que o trabalhador está exercendo a atividade em condições que o expõem a riscos à integridade ou à saúde, ou agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos, automaticamente poderá, ou seja, isso se ensejará o cômputo dessa atividade como de natureza especial. Por outro lado, a questão da periculosidade também já nos parece bem resolvida nesta Corte. Apesar do decreto não ter feito referência expressa à questão da periculosidade, o artigo 57 da Lei 8.213, que prevê a aposentadoria especial em caso de exposição a agentes agressivos, químicos, físicos e biológicos, ou que expõem o trabalhador a situações que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ele permite que se possa abranger também essa situação, e também a própria Constituição Federal, ou seja, essa Corte já estabeleceu claramente essa baliza de que o decreto e a Constituição Federal não vedam, ou seja, ao contrário, recomenda que se reconheça também a atividade periculosa como passível de reconhecimento de atividade especial. Isso foi, inclusive, reconhecido em precedente já citado pelos colegas que me antecederam, no RESP 1306-103 Santa Catarina, quando se discutiu a questão dos eletricitários, e o agente eletricidade tido como um agente perigoso. Naquela oportunidade, se estabeleceu que foi estabelecido que, muito embora o decreto não tenha feito essa referência expressa, ou seja, tenha excluído a periculosidade, a legislação previdenciária e a Constituição, em consonância com princípios de proteção ao trabalhador, levavam a este reconhecimento. Com isso,
uma vez estabelecido que a atividade, mesmo após a vedação do enquadramento legal pela Lei 9.032 e o Decreto 2.172, e a questão da periculosidade, e também, uma vez estabelecido que a periculosidade não seria óbice ao cômputo da atividade, ao reconhecimento da especialidade da atividade, permaneceria a discussão, portanto, apenas da questão da utilização da arma de fogo ou não. E neste primeiro ponto, a Defensoria gostaria de destacar que a lei, que a profissão de vigilante, ela é devidamente regulamentada em lei. O artigo 10 da Lei 7.102 de 1983, em seu artigo 10, ele estabelece as atividades de segurança privada e os serviços, a prestação de serviços que estariam comprometidos neste conceito de segurança privada, ou seja, prover segurança patrimonial em instituições públicas ou privadas e as respectivas pessoas físicas. E também a questão do transporte de carga, ou seja, prover segurança no transporte de carga ou no transporte de uma forma geral. No artigo 15 da referida lei, é definido o vigilante como profissional que exerce essas atividades. O artigo 16, por outro lado, ele faz algumas exigências, alguns requisitos, pré-requisitos para que o trabalhador possa exercer a função de vigilante. Entre eles, que ele tem que se submeter a um curso de formação profissional por uma empresa, ministrada por uma empresa especializada e devidamente autorizada pelo poder público. Não pode ter antecedentes criminais registrados, tem que se submeter a um exame de sanidade, um exame físico, mental e psicotécnico. E também tem que se cadastrar, ou seja, tem que o exercício da atividade está condicionado ao prévio registro na Polícia Federal. O artigo 19 desta lei ainda estabelece a necessidade que a empresa especializada constitua um seguro de vida em grupo. Ou seja, todos esses dispositivos, e mais aqueles que estão diretamente relacionados às exigências que faz as empresas especializadas ou a própria empresa quando dispõe de um quadro funcional que exerça a atividade vigilante, as multas e todos os itens ali que devem ser de alguma forma observados por essas empresas, pelos profissionais, estão de alguma forma a evidenciar o nível de cuidado e o nível de importância, o controle que o poder público deve exercer em relação a essa atividade. E também o nível de responsabilidade que é exigido desses profissionais. Levando em consideração que não há como negar o risco que é intrínseco a essa atividade e todo o cuidado e controle que o poder público possa ou deve ter em relação ao exercício da atividade vigilante, não há como negar o fato, partindo-se da premissa que a periculosidade também pode levar ao reconhecimento da atividade especial, que o vigilante tem direito a uma aposentadoria especial ou a conversão do período em que exerceu essa atividade para fins de uma outra aposentadoria que não a aposentadoria especial. E aqui entendemos importante, então, avançar mais na discussão da questão relacionada à utilização da arma de fogo ou se seria válido também o reconhecimento da atividade profissional, da atividade especial, ainda que não haja a utilização da arma de fogo. O INSS, e parece que aqui o recurso do INSS me parece que está restrito a esta questão, que nos parece que mais um argumento aí para se invocar com relação às questões relacionadas à periculosidade, que estariam superadas, o INSS está respaldado principalmente no entendimento da Turma Nacional de Uniformização, que faz o seguinte raciocínio: como fator de enquadramento da atividade de guarda nos decretos, nos decretos que regulamentou a Previdência Social, antes da Lei 8.213, como o decreto exigia ou entendia que era imprescindível a utilização da arma de fogo, se a atividade de vigia, e aqui, por via de consequência, também a atividade vigilante, está equiparada a essa atividade de guarda, então deveria se exigir também a mesma condição, ou seja, que se provasse a utilização
da arma de fogo. Entretanto, é preciso dizer que a prevalecer esse entendimento, nós entendemos que levaria a uma situação deveras paradoxal, porque durante muito tempo se discutiu se a utilização de equipamento de proteção individual descaracterizaria ou não a atividade especial. E neste caso, a lei, o INSS, estaria a exigir que a própria utilização do equipamento de proteção individual é que faria com que se reconhecesse a atividade especial. E aqui entendemos que não seria razoável, porque todas as situações que talvez se possa observar com relação ao exercício dessa atividade, a não utilização da atividade da arma de fogo, e é bom que se diga que é um direito assegurado ao vigilante, mas não é uma obrigação, não está colocada como obrigação na lei, ou seja, a não utilização dessa arma de fogo é que o exporia a um risco ainda maior. Ainda que não considerássemos que o equipamento de proteção individual não seria um mero equipamento de proteção individual, porque antes de prover a segurança do próprio vigilante, ele também tem que, de alguma forma, levar em consideração a segurança do patrimônio e das pessoas para as quais trabalha, não seria razoável que o segurança que a empresa não tenha, e aí é um dever dela, não tenha fornecido a arma, fique alijado da possibilidade do reconhecimento de sua atividade especial. E aqui, o que é mais importante, diretamente nessa questão, é que a utilização da arma, não é a utilização da arma de fogo que define a atividade vigilante, embora ela seja extremamente importante, como se pode perceber em todos os diplomas normativos. O que define a atividade vigilante é a obrigatoriedade de se expor e enfrentar as ameaças ao patrimônio e a segurança pessoal e o patrimônio das empresas para as quais o vigilante trabalha. É isso que define. Portanto, se o vigilante, ainda que não utilizando a arma de fogo, ele trabalha em condições que levem a este risco de violência física, de roubo, e ele tem por dever enfrentar eventuais ameaças que se apresentam, não há como negar, seria desarrazoado, seria contra a lege, não seria uma interpretação muito obsequiosa, talvez, aos objetivos proclamados pela própria Constituição com relação à aposentadoria especial, negar a ele a possibilidade de contagem de tempo especial nessa questão. Ainda importante uma palavra com relação ainda, se a discussão ainda de alguma forma, embora entendemos que esteja superada, mas se ainda a questão da periculosidade, ela ainda por uma questão importante para o deslinde deste processo, me parece que há uma compreensão equivocada do INSS com relação às questões dos agentes físicos, químicos e os agentes nocivos. O INSS talvez entenda que a leitura que o INSS faz da lei, que esses agentes necessariamente são algo que seria tangível, algo que, evidentemente, físico ou químico-biológico, como se diz, que afeta diretamente o organismo do trabalhador. Mas no caso da profissão de vigilante, ainda que abstraíssemos a questão da exposição do risco, há estudos que revelam já, inclusive teses de mestrado em universidades brasileiras, que fazem um estudo sobre o efeito do tempo, e não há nada mais físico do que o tempo, o efeito do tempo no organismo humano. No caso do vigilante, talvez aí o vigilante tem por dever profissional uma vigília constante e permanente, talvez aí venha a palavra vigilante, ele é submetido a essa situação ao longo de sua jornada, e durante anos que se sucedem, ele é obrigado a estar exposto em uma situação de vigília permanente. Essa situação de vigília permanente, ela, na verdade, leva a um certo estresse. Todas as profissões, elas carregam um certo nível de estresse. Só que durante anos,
há uma possibilidade de que esse estresse constante, que decorre de uma situação de vigília constante e permanente, porque está sempre alerta, ela adquire uma dimensão patológica ao longo do tempo. Portanto, recomenda uma interpretação mais razoável de toda a legislação que está pertinente ao caso. Ela recomenda que se olhe com atenção a ação do tempo na atividade do vigilante. E aí chegaríamos à conclusão que, para a própria sociedade, seria interessante que os vigilantes tivessem um tempo abreviado, que seria que decorreria de uma concessão de aposentadoria especial, exatamente em nome da segurança pessoal e da segurança patrimonial, para evitar que o estresse a que estão submetidos em razão de sua atividade, que é inerente à sua atividade, possa, em determinados momentos, adquirir uma dimensão patológica e isso pôr em risco o patrimônio e a integridade física de muitas pessoas. Com essas considerações, Excelência, a Defensoria se soma ao que foi pleiteado pelos colegas, ao que foi pugnado pelos colegas que me antecederam, entende que se deva resolver a questão referente ao reconhecimento da atividade de vigilante de forma a se definir que é possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante após a edição da Lei 9.032/95, bem como do Decreto 2.172/97, com ou sem a utilização da arma de fogo. Obrigado. Obrigado, doutor Dionor. Então, passo a palavra agora ao relator, ministro Napoleão. Obrigado, presidente. Presidente, boa tarde a todos e a todas. Também me associo a todos os votos de pronto restabelecimento de Vossa Excelência, embora a sua fisionomia não denote nenhum tipo de nosologia acometendo o seu organismo. Com uma cara bonita e bem disposta. É porque eu mudei o computador, a tela aqui, foi por isso. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar, louvar, elogiar e manifestar a minha admiração pelas excelentes falas do doutor Antônio Armando, do doutor Fernando, do doutor Adriano, do doutor Cláudio e do doutor Claudionor. Realmente foram manifestações muito preciosas, oportunas e ilustradoras do tema. Presidente, eu vou ler apenas a emenda do voto que elaborei, que é muito longa, a emenda, eu acho que ela é autoexplicativa, e quero, antes da leitura da emenda, fazer uma brevíssima introdução a título de premissas metodológicas da análise desse tema. A premissa, presidente, se refere ao seguinte: o INSS levantou contra a pretensão dos segurados, sabe o que é? A barreira do legalismo. A lei isso, a lei aquilo. Essa é uma barreira que durante muito tempo foi tida como intransponível, como um obstáculo insuperável, e nem mesmo contornável. A barreira era tão extensa em dimensão que nem rodear pela extremidade dela era possível, quanto mais passar por baixo ou por cima. Os demandantes contra o INSS se esmeraram na procura de uma fresta nessa muralha, um pequeno buraquinho por onde pudesse passar a pretensão de inclusão dessa categoria tão importante para o país, de vigilantes e para a economia também, claro, encontrar nesse pequeno furo, nessa tremenda muralha, uma micropassagem por onde pudesse introduzir a sua pretensão. A muralha não tem furos. E o pequeno orifício que se encontra é insuficiente para dar passagem a essas pretensões que são necessariamente mais largas, mais amplas, mais dilatadas e mais expansivas do que qualquer buraco, qualquer muralha. A ideia que foi exposta pelo INSS de alegar que certas categorias não têm
esse direito, essa é verdadeira, essa alegação. É inteiramente verdadeira. Entretanto, como metodologia da abordagem do tema, eu digo, ministro Benedito, que o nivelamento por baixo não é adequado para esse tipo de análise, aliás, é mesmo errôneo, porque o fato de alguém não perceber uma prestação não quer dizer que não tenha direito a ela. Uhum. O direito a uma prestação não desaparece quando o devedor da prestação sonega-lhe o pagamento. Também o valor dos benefícios, né, é um argumento que realmente aterroriza, um argumento aterroriza. Não sei quantos bilhões em 35 anos. É possível que isso seja verdadeiro. Eu não conheço nenhum cálculo que possa revelar o acertamento dessa estimativa, mas eu creio nessa estimativa, acho que é verdadeira. Mas acontece, presidente, que os benefícios previdenciários não são estimados por essa medida, eles são estimados por outra medida que tende ao infinito, que é a medida da altitude dos direitos humanos e fundamentais. O direito previdenciário talvez seja o principal veículo, ou pelo menos um dos mais importantes veículos, da concretização e realização dos direitos humanos e fundamentais. Então, as referências que se fazem à Constituição, e que eu também farei à Constituição, não tem nem de longe a força de transformar o tema num tema constitucional, cujo efeito seria apenas cortar a competência do STJ para sua apreciação e decisão. A Constituição Federal, ela apenas contém, de maneira muito sintética e muito resumida e muito sumária, as ideias fundamentais ou as sementes dos nossos direitos humanos e fundamentais, que são expandidos, são acrescidos de realidade mediante a legislação subconstitucional e, sobretudo, mediante a aplicação dessas regras, desses princípios e valores pelos juízes previdenciaristas. No momento em que um juiz que ocupa uma cadeira previdenciarista faz avaliações que não são previdenciaristas, encontrará fatalmente as respostas erradas, porque o legalismo barrará tudo. Então, aqui tem uma lei que não permite. Pronto. Nós temos diversos exemplos de soluções dadas pela nossa turma e pela nossa sessão, no sentido de superar uma proibição positivada numa regra prévia, seja uma lei, ou seja um precedente, ou seja até uma súmula de qualquer natureza, de qualquer altitude, de qualquer magnitude, de qualquer grandeza. Temos vários exemplos disso. Um exemplo disso mais frisante de todos, por exemplo, penso eu, que aquela famosa decisão que tomamos na sessão de assegurar o adicional de 25% a quem adquire uma enfermidade incapacitante depois de aposentar. E tem muitos outros, que foram relacionados com um trabalho acadêmico e doutrinário que foi orientado e presidido pela doutora Maria Fernanda Pinheiro Virte, que produziu um trabalho excelente sobre a demonstração de como o STJ tem caminhado no sentido de afirmar valores e princípios jusprevidenciaristas, apesar das restrições e dos esforços ingentes da legislação e dos legisladores para obstar o crescimento dessa ideia generosa, dessa ideia absorvente do humanismo, do fundamentalismo de direitos. Agora, nós temos recentemente, ministro Benedito, até já falei para Vossa Excelência ontem, a emenda constitucional número 23 cortou, eliminou, decepou, ou extirpou, é a palavra mais adequada, extirpou da beneficialidade previdenciária, sabe quem? Os filhos afetivos. Só são identificáveis como beneficiários hoje, nessa situação, como que chama, Deus, esse filho? Não me ocorre o nome agora, por exemplo, a gente é casado com uma mulher que ela tem um filho, que não é dele. Os enteados. Os enteados e os sob guarda. Só. Portanto, o filho do coração, o filho de criação, o filho afetivo, não tem mais esse direito. A Constituição fez isso. O que significa isso? Significa que esta norma não é constitucional. Essa norma vai contrariando completamente toda a fundamentação do direito previdenciário.
O direito previdenciário é um direito substitutivo, é um direito complementar quando falta a manutenção de alguém que é carente. Pois bem, presidente, então, o foco dessa questão é absolutamente, totalmente, completamente, exclusivamente subconstitucional. Portanto, dentro da autonomia judicante do nosso tribunal. E vemos aqui o ponto nodal disso, ministro Benedito, que é a afirmação que, do ponto de vista da linguagem, é verdadeira, mas do ponto de vista da realidade não é. A linguagem, por coincidência, ministro Benedito, estava lendo hoje um trabalho sobre linguagem, olha, Linguagem Jurídica e Realidade, do professor Carl Oliver Krohn. Perigo e nocividade. Perigo e nocividade são conceitos distintos, são noções que veiculam ideias diferentes, talvez até opostas, quem sabe. Então, nós temos de verificar se isto é verdade. Olha, o professor Carl Oliver Krohn é um escritor jurídico, ele é sueco, e é muito citado, principalmente no direito americano, que desenvolveu entre nós, como todos sabemos, a partir das décadas iniciais do século XX, do século passado, a ideia de realismo jurídico. O realismo jurídico começou mesmo na Escandinávia. Dinamarca, Suécia e Noruega. O realismo jurídico. E de lá migrou pela via da Alemanha para os Estados Unidos, que atingiu o apogeu já nos anos 40, nos anos 30, anos 40 do século passado, com Oliver Holmes e Benjamin Cardoso. Isso é o realismo jurídico. Ou seja, o realismo jurídico vai além da linguagem. A linguagem nos engana frequentemente. Aliás, o ministro Benedito sabe muito bem como a linguagem nos engana e laqueia a nossa percepção das coisas. Mas olha o que diz aqui o professor Carl Oliver Krohn. A Propara estava até escrevendo sobre isso. Ele diz, olha, nossa linguagem é moldada para servir aos nossos propósitos. Na filosofia moderna dele, quando ele escreveu isso no começo, nas décadas iniciais do século XX, o professor Carl Oliver Krohn, na filosofia moderna, afirmou-se com frequência que esses propósitos são múltiplos. Sabe por quê? Porque as palavras têm vários significados, inclusive no dicionário. Essa expressão é do professor e jurista americano Oliver Holmes, que foi ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Olha, as palavras são usadas não só para descrever a realidade, ou informar acerca de fatos, mas também são usados para expressar emoções, para as provocar e para influir na conduta humana. É o caso aqui. Vamos verificar se um perigo e a nocividade são conceitos separados. Uma coisa pode ser nociva e não ser perigosa, ou ser perigosa e não ser nociva. Será que somos capazes realmente de criar essa distinção, de seccionar esses conceitos, que na linguagem do direito penal, por exemplo, eu estava lendo semana passada, esse livro aqui, um livro dos primeiros anos do século XX, eu acho que antes de 1920, do professor Demóstenes Madureira de Pinho, quando ele diz que o nome é o valor do perigo no direito penal. Não há distinção entre o perigo e o dano. O dano não é só o dano material, não, embora o material seja mais visível, mais mensurável. O mais mensurável é o dano material. Por exemplo, quebrar o vidro do meu carro. Isso é um dano. Mas eu fui ameaçado, por exemplo, por um assaltante com um revólver na minha cabeça, dentro do meu carro, e ele atirou, mas o revólver falhou. Não houve nada, porque não acertou na sua cabeça, não teve nem projétil. Eu penso, excelentíssimos advogados, doutor Antônio Armando, que fez um trabalho belíssimo de erguer a barreira do legalismo contra a pretensão. De novo, estou ligando para a Carolina, não está tendo telefone de novo. Como é? Falando comigo, presidente? Falou comigo? Não, com a secretária, jamais. Eu penso, presidente, que devemos associar o perigo à nocividade. A nocividade é a potencialidade de um dano. Possa ser que o vigia nunca seja morto, queira Deus que assim seja. Pode ser que nunca ocorra o dano. Pode ser que um de nós seja assaltado e a arma falhe, ou seja, uma arma de brinquedo. Queira Deus que seja isso. Mas a nocividade é uma potencialidade que decorre da exposição da pessoa a uma situação perigosa, ou lesiva, ou danosa. Isto é o que deve ser dito em termos de realidade.
esta é a realidade. Vamos dizer, por exemplo, que o sujeito que trabalha com energia elétrica não está exposto a um risco? Porque a energia não é nociva a ele? Porque não vai acontecer um acidente porque ele usa bota de borracha isolante, porque o alicate corta-fio, o alicate de dente, o alicate de bico é protegido por uma camada densa de borracha, isolante e tal. Ele pode cair da escada, ou não. Então, olha, a nocividade de uma situação é a potencialidade de produzir um perigo. Se não fosse possível pedir permissão ao ministro Gugel e à ministra Regina, sobretudo, mas também aos outros, para fazer aqui uma correlação com o direito tributário. Eu tenho a impressão que a nocividade é a hipótese de incidência. E o dano é o fato gerador. Pode até não acontecer. Pode até o agente não realizar aquela conduta que produz aquele resultado. Claro que pode. É até desejável que seja assim. Mas que ele, o agente, exercendo aquela atividade, está expondo os outros, está se expondo a perigo, como ocorre no direito penal. Quem transporta, por exemplo, num carro comum, no meio da rua, explosivos ou inflamáveis. Não aconteceu nada. Mas não teve um risco, não? Não é nocivo? Poderia ter sido. Pois bem, essas ideias metodológicas eu coloquei no voto. Mas vou ler, ministro Medina, já vejo que Vossa Excelência se encaminha para me sugerir que termine meu voto, e eu acolho a sua sugestão, com toda satisfação, e lerei, então, a emenda do meu voto, que é bem curtinha. Digo eu aqui, presidente, é certo que no período de vigência dos decretos 53831 de 64 e 83080 de 79, a especialidade da atividade se dava por presunção legal, de modo que bastaria a informação fidedigna acerca da profissão do segurado para lhe assegurar a contagem de tempo diferenciada. Bom, o conceito é bombeiro, ele é cavador de cacimbão no interior do Nordeste, lá no Ceará, ali no Rio do Norte, por exemplo. É claro que não está perigoso. Pode desabar uma barreira e sepultar o sujeito lá para sempre. Bom, contudo, mesmo em tal período, se admitia, ministro Benedito, o reconhecimento de atividade especial em razão de outras profissões, ministro Benedito, em razão de outras profissões, não previstas nesses decretos. Sabe por quê? Porque é impossível relacionar todo o rol de moléstias, de infortúnios, de perigos, de riscos que acometem a vida humana. Na Lei 8112, tem uma relação de doenças que dão direito à incapacitação e à isenção de imposto de renda, por exemplo. Mas lá, por exemplo, também há pouco tempo, não estava o HIV. Não estava. E nem precisava incluir. Porque aquele rol é simplificativo. Por exemplo, se o sujeito tiver um mal do coração, sem ser mal de amor, um mal fisiológico, né? Mal de amor não dá direito a esses tratamentos privilegiados, né? Se o sujeito tiver um mal cardíaco, ele tem direito a esse tratamento privilegiado. Mas se ele tiver um HIV, é claro que tem também. Se ele ficar cego de ambos os olhos, perder o movimento de ambas as pernas, se ele perder a lucidez do seu raciocínio, e etc, etc, etc. Não é possível. Quem previu a pandemia? Quem previu a pandemia? Quer dizer, que se o sujeito contrai a pandemia, que é uma doença assassina, insidiosa e perversa, se ele contrair essa tal pandemia que estamos assolando atualmente, em tese, ele não podia ser contemplado com nenhuma vantagem funcional, porque não está na relação. Nem está e nem poderia estar, porque na época da relação não existia a tal pandemia. Pois bem, contudo, mesmo em tal período, queria sublinhar isso, presidente, em tal período, se admitia o reconhecimento de atividade especial em razão de outras profissões não previstas nesses decretos, exigindo-se, nessas hipóteses, provas cabais de que a atividade nociva era exercida com a exposição dos agentes nocivos a elas ali descritos. Nesse tempo era assim, o tempo foi o que o doutor Cláudio Honor que falou, o tempo é um problema severo, um problema cruel, é um problema terrível. O grande intelectual argentino,
poeta, escritor, romancista, teatrólogo, tradutor e filósofo Jorge Luiz Borges dizia: o tempo é o único problema metafísico do homem. No dia que nós resolvermos o problema do tempo, todos os outros são também solucionados, porque é o único problema metafísico. Pois bem, nesse cenário, olha bem, queria me referir agora exatamente ao ministro Og, que vota logo depois de mim. Ministro Og, neste cenário, até a edição da Lei 9032, em 95, nos termos dos decretos 5380 e 8380, admite-se que a atividade de vigilante, com ou sem arma de fogo, seja considerada especial, por equiparação à de guarda. Questão só de nome. O que você é? Vigilante, você guarda. Então vocês não podem entrar nesta fila. Aquele vigilante aqui é de guarda. Quer dizer, voltamos ao professor Carl Livecron para dizer que as palavras que os seres humanos empregam nas suas comunicações, elas expressam também emoções, estados anímicos, estados afetivos, estados amorosos, e também, infelizmente, estados odientos, estados agressivos, estados de hostilidade. Pois bem, então o nome não vem ao caso, vigilante ou guarda. Quem é capaz de fazer uma diferença? Talvez no dicionário tenha vigilante, que quer dizer guarda e tal. Guarda, que quer dizer vigilante e tal e tal. Volto aqui a referir a expressão, me parece muito feliz, do grande jurista e juiz americano, Oliver Holmes, que dizia: as palavras têm muitos significados, inclusive nos dicionários. Pois bem, a partir da Lei 9032, o legislador suprimiu a possibilidade, olha bem, o legislador suprimiu a possibilidade de reconhecimento de condições especiais de trabalho por presunção de periculosidade decorrente do enquadramento na categoria profissional de vigilante. Quer dizer, o legislador disse: olha, o vigilante não corre mais perigo. Aí não corre mais. Eu tenho vontade de dizer uma expressão muito típica da minha região interior do Ceará, do Limoeiro. Um lei que diz uma coisa dessa: a partir de hoje, o vigilante não corre mais risco. Que bom, hein? Que bom. Contudo, deve-se entender que a vedação do reconhecimento por enquadramento legal, vigilante, risco, perigo, nocividade. Não é mais assim. Contudo, deve-se entender que a vedação do reconhecimento por enquadramento legal não impede a comprovação da especialidade por outros meios de prova. Tá bom, a lei não me considera mais exercente de uma atividade de risco, mas eu sou. Olha aqui, o que eu faço? É a volta às ideias do realismo jurídico, que nasceu na Escandinávia e atingiu o seu apogeu nos Estados Unidos, mas antes da metade do século XX. Entendeu? Deve-se entender, não é mais a periculosidade, a nocividade, a danosidade, etc., não decorre mais da profissão. Tá bom. Então, eu tenho a profissão de bombeiro, eu tenho a profissão de fabricante de fogos de artifício, ou de foguete de São João, mas a lei diz que eu não corro risco. A lei diz, então você não corre. Vá confiar numa coisa dessa, e você não vai pelos ares na primeira oportunidade. Entendeu? Digo de novo. Contudo, deve-se entender que a vedação do reconhecimento por enquadramento legal não impede a comprovação da especialidade por outros meios de prova. Aliás, se fosse proclamada tal vedação, se estaria impedindo os julgadores de proferir julgamentos de realidade e, na verdade, implantando na jurisdição a rotina burocrática de apenas reproduzir com fidelidade o que a regra positiva contivesse. Não precisava mais de juiz. Se o julgador, se o juiz, se o Poder Judiciário se comporta tal qualmente o administrativo, podemos dispensar os juízes, que quando a administração cumpre a lei, e cumpre na enorme maioria dos casos, então não precisa de juiz. Por quê? Uma economia brutal para o país, se houvesse isso. E isso liquidaria a jurisdição previdenciarista e impediria definitivamente as avaliações judiciais sobre a justiça do caso concreto. Ninguém vai fazer nada. Porque a lei excluiu a periculosidade da atividade do fabricante de foguete de São João.
O Pedro Fogueteiro não tem risco de vida. Quem disse? Um decreto, uma lei, uma emenda constitucional. Foi? Foi. Então, pronto. Pedro Fogueteiro pode fazer seus foguetes de São João fumando, que não tem problema. É evidente que não é assim. A realidade não é assim. A realidade zomba de qualquer dispositivo legal, constitucional, decretal, de qualquer coisa. Tem um caso interessante, doutor Claudio Novo, o grande filósofo alemão, Schiller, ultra-romântico, escrevia poemas líricos, emocionantes e emocionais. E alguém disse a ele, olha, esses seus poemas não retratam a realidade da vida. Como é? Não retratam? Não retratam a realidade. O que você tinha a dizer? Bom, neste caso, pior para a realidade. Quer dizer, a realidade não se muda com golpes de caneta. Desse modo, admite-se o reconhecimento da atividade especial de vigilante após a edição da Lei 82, desde que apresentadas provas da permanente exposição do trabalhador à atividade nociva, independentemente do uso de arma de fogo ou não. Isto é que interessa ao direito previdenciário. É saber da realidade em que o sujeito trabalha. Por exemplo, sabe que existia uma lei, um regimento, uma coisa, dizendo que os planos de saúde só deviam pagar tantos dias de UTI. Quer dizer, estava dizendo implicitamente, olha, com tantos dias da UTI, ou você se cure ou você morra. Que com tantos dias nós cessamos aqui o pagamento da diária de UTI. Rapaz, mas eu não fiquei bom, azar seu. Eu não morri. Azar seu também, de ter morrido. Porque se você só se livra da UTI, nesse caso, se você morrer, você fica bom. Isso foi alterado já, por força da jurisdição. Tem que conversar essa, rapaz. O sujeito está na UTI, o plano de saúde deve responder pelas diárias até ele ficar bom ou até ele morrer. Mas não pode parar antes disso. Bom, com o advento do decreto 2172 de 97, a aposentadoria especial sofre nova alteração, pois o novo texto não mais enumera ocupações, passando a listar apenas os agentes considerados nocivos ao trabalhador, e os agentes assim considerados seriam tão somente aqueles classificados como químicos, físicos ou biológicos, que são esses que a gente pode ver. Por exemplo, a gente trabalhou com ácido, derramou ácido no rosto, dá para ver a cicatriz, dá para ver os vestígios do acidente. O físico, ele trabalha com uma serra elétrica numa madeireira e amputou o dedo mínimo da mão esquerda. Ou assim. Ou então, biológicos, inalou o famoso pozinho daquele material que fazia as telhas de Eternite, como é que chama? Que aquilo envenenava e solidificava o pulmão e tal. Ou então você fuma como o diabo. Ele ia fumando todo o tempo, fumando. Aí depois você vai pegar, você está se suicidando pouco a pouco. E o cara respondeu, eu não tenho pressa de morrer. Então pode ser pouco a pouco mesmo. Pois bem, não traz esse decreto qualquer referência a atividades perigosas, o que, à primeira vista, poderia levar ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Essa conclusão, porém, seria a negação da realidade e dos perigos da vida, por se fundar na crença, nunca confirmada, infelizmente, de que as regras escritas podem mudar o mundo e as vicissitudes do trabalho, os infortúnios e os acidentes podem ser controlados pelos enunciados normativos. Talvez até a velhice. Quem sabe, né? Nesse otimismo normativista, que exclui periculosidade, que exclui danosidade, que exclui danos ao vigilante. Não é porque não tem perigo, não. Contudo, o artigo 57 da Lei 22.3 de 91 assegura de modo expresso o direito à aposentadoria especial do segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco
a sua saúde ou a sua integridade física. O que é saúde? É só se ele contrair tuberculose. Por exemplo, ele pode adquirir o chamado medo-pânico, por causa de ruído, por causa de estar permanentemente exposto a um ataque. Muitos e muitos ex-combatentes do Ceará, que serviram na Barreira do Inferno, em Natal, no tempo da guerra, adquiriram um negócio chamado neurose de guerra. E nem atiraram nos alemães, e nem os alemães atiraram neles. Mas eles eram jovens, com 20 e poucos anos, 18 anos, 25 anos no máximo, com medo todo o tempo de aparecer ali na praia um torpedeiro alemão e varrer todo mundo. E todo o tempo com medo. Chama-se neurose de guerra. Nos Estados Unidos, os retornados do Vietnã são, inclusive, considerados, todos eles, na iminência de demências. Sujeitos que nem foram feridos. O medo. Bom, nunca confirmada. O artigo 57 da Lei 82.3 assegura em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, dando impulso aos termos do artigo 201, parágrafo 1º, e 202, inciso 2 da Constituição. A interpretação da lei previdenciária não pode fugir dessas diretrizes constitucionais. Não é que seja uma matéria constitucional, mas é uma diretriz que deve iluminar e roteirizar a exegese subconstitucional, sob pena de eliminar do direito previdenciário o que ele tem de específico, próprio e típico, que é a primazia dos direitos humanos e a garantia jurídica dos bens da vida digna como inalienáveis direitos fundamentais. Assim, diz Falcão, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que eles, os agentes perigosos, tenham sido banidos das relações de trabalho, da vida laboral, ou que a sua eficácia agressiva da saúde do trabalhador tenha sido eliminada. Também não se pode intuir que não seja mais possível o reconhecimento judicial da especialidade da atividade, já que todo ordenamento jurídico constitucional, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física e à saúde do trabalhador. Corroborando tal assertiva, a primeira sessão desta Corte, esta nossa sessão, no julgamento do RESP 1306-113, de Santa Catarina, fixou a orientação de que, a despeito da supressão, olhe bem, da supressão do agente nocivo eletricidade pelo decreto 2172 de 97, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a expulsão do trabalhador de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, a esse efeito da eletricidade. Esse julgamento deu amplitude e efetividade à função de julgar e a entendeu como apta a dispensar proteções e garantias, maxime nos casos em que a legislação alheou-se às poderosas e invencíveis realidades da vida. A legislação ignorou que o eletricista está exposto a levar um choque ou a cair da escada. Mas a primeira sessão entendeu que não, apesar de não estar na lei, mas está na realidade da vida do trabalhador eletricista. Pois bem, estou terminando, com paciência, presidente. Segundo essa mesma orientação, é possível também reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade vigilante como especial, com ou sem uso de arma de fogo, mesmo depois de março de 97, desde que comprovada a expulsão do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, com a devida e oportuna comprovação do risco à integridade física do trabalhador. O que se requer é isso. Parece que o INSS teme que se faça isso independentemente da realidade, que todos os trabalhadores agora terão essa prerrogativa. Não é.
É preciso que o cara esteja realmente numa situação concebivelmente capaz de gerar esse resultado. Firma-se, portanto, ministro Og, a seguinte tese que eu proponho. É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9032 de 95 e ao Decreto 2172 de 97, desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova, até 4 de maio de 97, momento em que se passa a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente e habitual exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física ou a saúde do segurado. Anulasse o caso concreto. No caso dos autos, o tribunal reconhece haver comprovação da especialidade da atividade, a partir do conjunto probatório formado nos autos. Tem prova disso nesse caso. Especialmente o PPP e os testemunhos escolhidos de juízo sem contestação, sem oposição ao juiz, aos testemunhos. Nesse cenário, não é possível, juridicamente, acolher a pretensão recursal do INSS, que defende a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial de vigilante após a edição da Lei 9032 de 95 e do Decreto 2172 de 97. Este é o meu voto, presidente, negando o provimento ao recurso especial do INSS e estabelecendo essa tese, de que tudo depende da prova. Se imaginarmos uma pessoa que exerce uma atividade perigosa, mas pudermos assegurar de que ela não sofrerá nenhum tipo de dano, nem risco, nem nada, então aí a pessoa não estará habilitada à percepção dessa prerrogativa. Mas como é que você pode assegurar uma coisa dessas? Os vigilantes, os guardas, os pastoradores de banco, qualquer nome que se dê, eles estão ali, eles são praticamente alvos móveis dos assaltantes. Com um momento ou outro, ele pode levar um tiro, morrer, ou ser sequestrado e tal. Presidente Benedito, este é o meu modesto voto, consciente de que a gravidade desse tema, a relevância dele e a sua atualidade são magnificamente enormes. Esse foi o voto que eu consegui elaborar de acordo com a minha percepção. Vejo que o que se deve fazer em caso assim é aumentar o poder da jurisdição para permitir a chamada justiça do caso concreto, evitar-se que a solução das demandas judiciais seja dada pelo legislador. O legislador diz que não tem direito, então não tem. No caso da emenda 93, o legislador disse que o menor dependente, mas não sob guarda e nem enteado do seu mantenedor, não tem direito à pensão. Disse, mas é uma dicção que não encontra eco nem respaldo na nossa moralidade, na moralidade comum, no senso comum de justiça. Isso é o parágrafo 20 da emenda constitucional, no 93, que excluiu o filho afetivo, o filho do criação, o filho do coração ou o filho de criação desse benefício. Na minha opinião, essa cláusula pode ser tida como uma cláusula não escrita. Por quê? A realidade da vida é outra, pelo menos no Nordeste, que eu conheço muito bem. Há dezenas de casais que criam sem guarda e sem ser... como é que chama? O sujeito que é... O sujeito casa com a mulher tem um filho de outro. Enteado. Ele nem ele é guardião e nem ele é padrasto. Mas cria o menino. E morreu o cara. E o menino? Ficará sem provedor? Ou terá direito à pensão?
do seu mantenedor. A lei é feita pela autoridade e pelo poder. A justiça é feita pela virtude do juiz. No caso aqui, eu acho que o que deve se convocar é o quociente de virtude dos virtuosos juízes da primeira sessão. São todos virtuosos. E sabem, muitos de ciência própria, que o vigilante exerce atividade de risco, perigosa, danosa, que faz mal à saúde e ameaça constantemente a sua integridade física. Ministro Benedito, cadê Vossa Excelência, que não estou lhe vendo? Parece que se aborreceu com a minha exposição e foi embora? Então, terminou? Já terminei, presidente. Então... Foi rápido, não foi? Posso anunciar? Tá bom. Pode, comigo pode. Muito obrigado, presidente. Ante-anunciado. São os três, né? Três processos. Negou provimento ao recurso com a tese fixada no item 10 da sua emenda. E há registro aqui de destaques do ministro Og e ministro Herman Benjamin. Com a palavra, ministro Og. Presidente, eu tiro o destaque e acompanho o relator. Acompanha o relator, né? É na sequência, né? Então, agora, na sequência, também tem destaque do ministro Herman Benjamin. Presidente, eu queria fazer só duas observações. Primeiro, dizer realmente que eu concordo com o eminente relator sobre a importância desta matéria e vou acompanhá-lo. Queria apenas fazer uma sugestão, até pus no sistema, porque o eminente relator, tanto no voto, no voto em si, não na tese que está na emenda, como também no precedente, que foi da relatoria de Sua Excelência, e que é base para esse repetitivo, faz menção nas atividades não intermitentes. E a expressão que está lá é para comprovar a permanente, vírgula, não ocasional nem intermitente, ponho vírgula de novo. Então, apenas para que nós deixemos muito claro que nós não estamos alterando o que já decidimos anteriormente, e até em sintonia com o que está com o voto do relator, é que eu faço essa sugestão de deixar exatamente igual. Na leitura, agora no final do voto, Sua Excelência fez menção também à intermitência. Então, eu submeto a Sua Excelência apenas esta... substitui intermitência por permanente? Não é que o intermitente não está. O intermitente não está na tese. No precedente. Está no precedente, está no seu voto, mas não está na tese em si. Então, eu posso ler, presidente, ficaria assim... Item 10. O item 10 da emenda? A sua emenda, a tese é item 10, isso. Na própria ministro tese. Benjamin, faz o seguinte, Vossa Excelência poderia, por gentileza, pode redigir a tese. Não, já pus para Vossa Excelência aí. Na verdade, não sou eu que estou redigindo, não. Vossa Excelência redigiu antes, lá no precedente anterior. E aí, a minha única sugestão é que fique para comprovar a permanente já está, vírgula, não ocasional já está, nem intermitente. É esse nem intermitente que está no precedente anterior e está também no seu próprio voto de hoje. E certo. Continua todo o resto igual. E onde é que está nem intermitente, que eu não estou vendo? Não está aí, está, se Vossa Excelência clicar... se Vossa Excelência clicar nos comentários, nos meus comentários, eu coloquei lá esta sugestão. Não altera o conteúdo. Acolho com alegria. Ficou muito melhor. Acolhida da sugestão de redação, fazer assim, e de coerência. Estou vendo aqui, letra vermelha, né? Eu indago se há divergência.
presidente. Presidente, eu queria fazer uma rápida observação. Gugel. Acolhi, ministro Herman. Eu não sei se eu poderia terminar antes. Eu tinha 2 pontos para falar, não sei se posso terminar agora ou não. Posso terminar? Eu não terminei, presidente. Presidente Benedito, o ministro Herman não terminou. Sim, desculpa, com a palavra, ministro Herman. Sobre o voto, eu terminei, mas eu adiantei que tinha 2 observações ou considerações a fazer. A segunda, presidente, é sobre, para frente, nós temos muito cuidado com o cumprimento do Código de Processo Civil acerca do amicus curiae. O amicus curiae está hoje no novo Código de Processo Civil, é amigo da Corte. E a nossa jurisprudência, a nossa e a do Supremo, diz, não é amigo da parte. E o novo Código de Processo Civil garante, no artigo 7º, uma paridade de tratamento entre as partes e que compete ao relator zelar pelo efetivo contraditório. E o que eu noto e que está ocorrendo em matéria previdenciária, e eu me sinto à vontade porque estou acompanhando exatamente a posição dos amicis curiae, né? Não é porque 3 falam contrária à minha posição. Não, é a posição que eu adoto. Mas foram 45 minutos de posição contrária à outra parte. Então, de 2, uma, ou para frente, eu estou me referindo para frente, ou nós, nesses casos em que nós sabemos qual é a posição, nós limitamos em 15 minutos e os amigos da corte dividem entre si, e mesmo nesses casos, presidente, se não houver amigos da corte no sentido da posição da parte contrária, que pelo menos se dê 2, 3 minutos para que a parte contrária possa, eventualmente, fazer considerações complementares. Porque, veja, o INSS que está perdendo hoje, e eu acompanho a posição do relator, que dá ganho de causa aos segurados, mas o INSS teve 15 minutos. E não me parece que isso corresponda à paridade de tratamento. E há um certo desvirtuamento da própria figura do amigo da corte, porque nós sabemos como surgiu e como que nós queremos que permaneça no nosso país, para trazer questões outras, pontos de vista diferenciados. Mas aqui não, são sustentações orais que, para repisar e até distribuem entre si os fundamentos em sustentação oral. É apenas uma observação para o futuro que eu queria deixar manifestado, pedindo desculpas aos colegas. Presidente. Então, já que esse tema veio à tona, eu sei que o relator tem a primazia, mas tocou num tema... Eu acho que o ministro Herman tem razão. Essa observação sobre o funcionamento dos amici curiae. Eu acho que ele tem razão. Tem um desequilíbrio. Vou falar uma coisa só, relator. Eu vou dar a palavra. Na corte, a primeira vez que surgiu o amicus curiae, eu votei no sentido de que o ministro estava aqui vivo ainda, que era só entregar memorial. Depois, houve uma modificação na corte, com base numa segunda sessão, e chegou-se à legislação oral, dependendo do relator, eu me lembro bem. Então, eu acho mais justo, eu não quero ficar com a minha posição vencido, ou pelo menos, então, metade do tempo. 7 minutos. Agora, eu acho que o amicus curiae seria amigos da corte, intermemorial, e se o relator quiser, ele chama. Essa é a minha posição, eu sou vencido. Só quis falar isso com a palavra do relator. Não, eu concordo. Era só isso que eu queria dizer, presidente. Eu concordo. Compete ao relator controlar o tempo, ou compete ao presidente controlar o tempo de fala dos amici curiae? Então, vamos deixar esse tempo para depois, boa observação do ministro Herman, porque nós temos a pauta cheia, nós estamos já às 5 da tarde e só votamos 3 processos. Vamos continuar? Eu não pedi que fosse decidido hoje entre nós, só que nós meditemos sobre o tema e fiz a observação de forma pública
para que os advogados, os amigos, os amicicúria que estão aqui presentes, ouçam, e todos os outros, que isso é preocupante. Perfeito. Vamos escolher os votos, então, e aqueles que vão, então, manifestar, já no momento da votação se manifesta, por favor. Ministro Mauro. Já votando, senhor presidente, é isso? Já votando, isso. Acompanhando integralmente o eminente relator, senhor presidente. Ministra Assuzete. Senhor presidente, eu percebi que o ministro Gurgel gostaria de fazer uma observação. Eu gostaria de ouvir a observação de Sua Excelência, que talvez seja exatamente em cima da observação que eu teria aqui. Se Vossa Excelência permitir. Claro, eu só vou dar um alerta de novo. Não é melhor escolhermos o voto na sequência e aquele que quiser observação, ele fala, votaria, então, mas tudo eu bem. vejo no voto, eu tenho duas dúvidas aqui no voto, nesta tese. Por quê? Aqui a tese insere uma data, 4 de maio de 97, para, estabelece um período entre a Lei 9.032 e parece a Lei 9.527, 528 de 97, é o que me parece, e estabelece um marco, que é 4 de maio de 97. Eu não consegui achar no voto uma explicação para esse marco temporal. Eu queria ouvir o relator sobre isso. E tem uma outra dúvida. O voto cita precedente da primeira turma, do ministro Gurgel, que diz que depois da Lei 9.032 de 95, que não se procede mais à identificação da atividade especial por enquadramento, mas ele diz que a prova se faz por formulário ou laudo técnico. E ele correciona também um precedente do ministro Herman Benjamin, que neste período diz também que a prova deve ser por meio de formulários SB40 e DSS 8030. Eu sei que nós já julgamos esta questão em sede de uma PET, né, numa questão da TNU, só que lá a gente não falou de meio de prova. Então, aqui, os dois precedentes que estão citados aqui pelo relator, neste período, entre a Lei 9.032 e a Lei 9.528, eles citam que a prova é por formulário com suporte em um laudo técnico. Aqui nós estamos afirmando qualquer meio de prova, né? Então, a minha dúvida, eu tenho essas duas dúvidas. Primeiro é o marco temporal de 5 de março, 4 de maio de 97. Eu não sei de onde saiu esse marco temporal. Eu indagaria do relator. Relator com a palavra. Tem que colocar o som. Terei todo o prazer em tentar esclarecer a ilustre ministra. O decreto 2172 de 97 foi publicado no dia 5 de março. É o decreto? O decreto 2172 de 97. Talvez é uma falha minha. Mais uma falha minha. Eu devia ter colocado no decreto. Qual o dia que ele foi publicado, ministro Napoleão? 5 de março. Pois é, mas a data não bate. Veja só, Vossa Excelência está colocando aqui uma data, 4 de maio de 97. Eu não consegui achar esse marco temporal. Vossa Excelência tem toda a razão. Tem toda a razão. Esse é mais um erro que eu cometo. Devia ser 5 de 4 em vez de 4 de 5. Sim, e quanto a essa questão dos meios de prova, os precedentes que Vossa Excelência cita, sim, um precedente de Vossa Excelência que necessita qualquer meio de prova, mas traz um precedente da primeira turma do ministro Gurgel, que diz que é por meio de formulário amparado em laudo, e um precedente do ministro Herman nesse sentido. Pois é porque até a data desse decreto não se exigia esse laudo técnico, o elemento material equivalente. A partir de abril de 97, é que passa-se a se exigir essa prova técnica. Antes é qualquer meio de prova. Eu até penso que na via judicial, qualquer meio de prova, desde que moralmente legítimo, é apto a demonstrar as alegações, tanto do autor como do réu. Não se pode, penso eu, que não se pode, na lei previdenciária, disciplinar de modo encurtador a formação da convicção do juiz. O juiz forma a convicção por qualquer meio de prova. Isso é uma regra secular. Você sabe muito mais do que eu, porque eu lidou muito tempo com o direito previdenciário, do outro lado do balcão.
uma excelente, extraordinária procuradora do INSS, sei disso. Mas eu continuo pensando que em qualquer matéria judicializada, o juiz tem absoluta e total liberdade de informação e convicção com as provas que as partes trouxerem, desde que moralmente legítimas. Todas elas, inclusive para fins previdenciários. Para qualquer fim, a prova vale geral. Agora, a partir de 5 de março, em vez de 4 de maio, o 4 e o 5 estão trocados. A partir de 5 a partir desse decreto, é que passa a se exigir, Excelência, esse laudo técnico. Eu tenho para mim, ministra Suzete, que esse laudo técnico só pode ser exigido na jurisdição administrativa, a meu ver. Mas isso não está em causa. Então, para o INSS, só para concluir, se vocês me permitirem, na via administrativa, o INSS tem de seguir rigorosamente a lei, porque o objetivo deles, dos agentes administrativos, é preceituado pela legalidade. Já o objetivo da justiça, o objetivo do judiciário é a justiça, que pode eventualmente ter de fazer algum tipo de alteração na compreensão de uma lei, como já fizemos em muitos casos que eu quis mencionar aqui, por exemplo, os 25%. Eu indagaria, então, Vossa Excelência está mudando na tese a data? Essa data, 4 de maio de 97, está mudando para qual data? 5 de março. 5 de março de 97. Ao contrário, 5 de março de 97, que é quando veio o decreto. Aí, a partir daí, agora, eu não esclareci isso, mas se houver... no voto. Pronto. A partir de 5 de março, quando veio o decreto, aí tem de exigir o laudo. Antes disso, é qualquer meio de prova. Que não tinha exigência do laudo. Senhor presidente, eu vou pedir vista deste processo, mas eu gostaria, se Vossa Excelência permitir, ouvir a manifestação do ministro Gurgel, que pode ser a dúvida dele, eu pode não ter me passado alguma dúvida que ele, porventura, possa ter. Ministro Gurgel, como pediu Vossa Excelência até a manifestação, com a palavra. Agradeço, senhor presidente. Agradeço também à ministra Suzete. Era só para colocar, digamos assim, para chamar a atenção de todos os colegas, e a ministra Suzete agora, quando vai pedir vista, certamente irá observar, porque isso foi manifestado tanto pelo INSS, como também foi manifestado pela parte recorrida, no que diz respeito à mudança constitucional que houve com a emenda constitucional número 103, de 2019, e que alterou, não há mais a previsão no que diz respeito a forma de aposentadoria, um dos agentes é a questão da integridade física. Então, isso, pelo que eu vi, não foi objeto de debate no voto do ministro Napoleão. Então, seria interessante também a gente, até para evitar futuros embargos de declaração, a gente analisar se vai fazer essa ponderação ou não quanto a esse termo, né? Se isso valeria até a data anterior à entrada em vigor dessa emenda ou não, enfim. Eu não estou aqui sugerindo nada, presidente, eu só estou no caso, fazendo a observação para que a gente fique atento, porque foi um tema que foi trazido nas sustentações orais de ambas as partes, e creio que seria interessante um posicionamento da turma sobre isso. Era apenas isso, eu agradeço. Perfeito. Então, vamos aguardar a vista? Senhor presidente. Agora o julgamento já está em andamento suspenso com vista, agora a senhora poderá falar na outra oportunidade. Doutor Fernando. É uma questão de direito. Doutor Fernando, posso me manifestar, por favor? Doutor Fernando, sim. O julgamento está suspenso com a vista. Agora só aguarde a próxima sentada para só levantar a sua questão. Ok? Após o voto, ministro Mauro... Eu sugeriria que o doutor Fernando possa trazer em memorial, algo que ele fosse dizer sobre esse assunto aqui. Muito obrigado. Agradeço, Rosete. Após o voto do ministro Mauro acompanhando o relator, foi suspenso o julgamento em razão de vista requerida pela ministra Suzete Magalhães. Continuemos, então, agradeço os advogados públicos e privados que participaram desse julgamento. Chamamos, então, agora o índice 1 e 2 do ministro Og Fernandes, os RESPs 1840-113,
18h40, 154. Deixa eu ver a situação aqui das sustentações orais.